Pois bem, sejam todos muito bem-vindos. E hoje aqui nós falaremos sobre dois assuntos que divergem um pouco sobre seus temas. Um se trata sobre uma ilha, o outro basicamente envolve questões de guerra cibernética no que vem acontecendo no mundo atualmente. E ambos são no mínimo interessantes ou curiosos para algumas pessoas. Eles têm algumas questões que a gente pode tirar bastante informação sobre eles, principalmente sobre a parte da guerra cibernética, que eu vou tratar posteriormente, sobre sites de WordPress e tal, que estão sendo hackeados, mas isso fica para depois. Vamos começar aqui falando sobre a ilha, mas antes de iniciarmos, quem fala com vocês aqui é o Amaguinho. E bem, se você curte conteúdo sobre tecnologia e segurança da informação, jogos, tecnologia em geral, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E se você se interessar também, confira o nosso blog em olutris.com.br. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Bom, então sem muita relação, sem muito papinho, sem muita conversinha, vamos começar aqui falando sobre a tal ilha que eu citei para vocês aqui no comecinho. E bom, vamos começar aqui sobre o nome desta ilha. Olha só, ouve bem, Ilha Satoshi, ou Satoshi Island, como vem aqui do inglês. Então, o que acontece? Ilha Satoshi, vamos chamar de Ilha Satoshi mesmo, para ficar melhor aqui para conversarmos sobre este assunto. Uma publicação aqui vinda do site Bleeping Computer, onde eles relatam sobre este assunto. Aqui eles têm um artigo bem completinho aqui, onde eles também citam trechos do primeiro-ministro e tal, lá do país onde se encontra essa ilha. E o que acontece realmente? Vamos para o assunto principal sobre essa questão dessa ilha. Satoshi, para quem não conhece, resumidamente, este nome Satoshi vem do suposto criador que criou o Bitcoin, que criou e deu início basicamente a todo este mundo que envolve criptomoedas e blockchain em geral. E então, aqui logicamente, Ilha Satoshi já remete basicamente ao leitor, a quem vai ver sobre este assunto, que essa ilha possivelmente se referencia a criptomoedas, certo? Correto. De acordo com o que há de informações e com o que eles pretendem realizar, é basicamente um paraíso para entusiastas de criptomoedas, para pessoas que gostam de criptomoedas, que usam criptomoedas basicamente para tudo, que investem bastante em criptomoedas, que está bem ligado a este mundo de criptomoedas. Como o próprio Bleep Computer cita aqui, é basicamente como se fosse um lar para essas pessoas, esses entusiastas de criptomoedas em geral, que querem ficar lá e tentar prosperar por lá. Só que aí tem um porém. Este projeto todo já vem acontecendo um tempinho, a organização dele, e de acordo com essas informações, tem aqui a data de início, pelo menos uma previsão, de que aconteça a partir de 2023, ou seja, ano que vem. Mas aí tem uns poréns que eu vou comentar aqui com vocês agora, que é de se pensar, que é de debater sobre, porque a gente tem um ponto. As pessoas elas veem este ponto, as pessoas elas debatem sobre este ponto, que é uma questão que sempre vai estar presente quando a gente comenta sobre o mundo de criptomoedas, ou NFT, ou blockchain em geral. Por quê? Este é um assunto recente na sociedade, para as pessoas. Muitas pessoas ainda nem sabem o que significa isso, mas para as pessoas que já frequentam a internet, assim, digamos assim, frequentar, já ouviram falar deste termo, já ouviram alguma explicação sobre isso de algum lugar, da TV, por exemplo. E é uma coisa recente. E por que eu estou tocando nessa tecla? É que este assunto todo de criptomoedas e blockchain em geral é uma coisa que ainda não tem nada concreto. E essa questão aqui da Ilha Satoshi, que eu esqueci de citar, mas destacando, essa Ilha Satoshi ela se encontra no país de Vanuatu.
que Vanuatu é basicamente um país formado por diversas ilhas, não vou lembrar agora, acho que é cerca ali de 80 ilhas que formam o país, acho que é por cerca disso. E basicamente, não há nada concreto que seja basicamente tudo formado com criptomoedas, tudo formado com NFTs, por exemplo. Então, com questões que tudo seja ligado à blockchain diretamente. Não há nada concreto sobre isso. Já houveram diversos outros projetos que tentaram fazer funcionar, mas acabam dando tudo errado. Porque ainda é algo novo, ainda ninguém tem um modelo que possa funcionar corretamente, ainda ninguém tem um modelo que consiga fazer com que tudo esteja estabilizado, que não quebre, ou coisas desse tipo, que possa acontecer com as criptomoedas. Porque, ok, a gente sabe que tem um lado bom das criptomoedas, que toda aquela questão de não ser atingida por inflação, por ter todo o seu poder de moeda, o valor de moeda que o próprio Bitcoin tem, por exemplo. Veja que aqui eu estou falando sobre o Bitcoin realmente, porque existem outras criptomoedas que são diferentes do Bitcoin. O Bitcoin, por exemplo, ele não tem um criador por trás, ele não tem uma pessoa pública que está por trás do Bitcoin, ninguém pode processar o criador do Bitcoin, por exemplo. Já outras criptomoedas, é possível. Então eu estou falando justamente sobre este caso do Bitcoin. Existem outras criptomoedas que aí já é um outro assunto. Mas enfim, voltando ao raciocínio. Então não há nada concreto que faça realmente tudo isso funcionar. Mas veja bem, o que eu digo sobre isso? O que eu vejo de benéfico quando surgem projetos como aqui da Ilha Satoshi? É que é o seguinte, olha só. É bom sim, é bom realmente existir projetos como este. Mesmo que vá dar errado, mesmo que dê errado. Porque isso serve basicamente como um teste, como uma espécie de laboratório. Que consiga testar umas probabilidades, que consiga testar umas maneiras de fazer tudo isso funcionar e ver o que vai dar certo, o que vai dar errado, porque pode ter certeza que tem diversos outros CEOs, diversos outros investidores, diversos outros empresários que acompanham isso, que acompanham todos esses projetos que dão errado. Aí eles conseguem pegar tudo que conseguiu dar certo, pegar o que deu errado e tentar adaptar, por exemplo, e tentar criar novos projetos que consigam dar certo. Isto pode ser o caso da Ilha Satoshi, que tem aqui algumas características curiosas que eles dizem que vão conter nessa ilha. Então o que eu digo é basicamente isso. É interessante realizar esses projetos, porque mesmo que dê errado, vai ser uma maneira de trazer uma informação sobre, opa, o que deu errado aqui, que a gente pode pegar, tentar adaptar, fazer dar certo, ou simplesmente pegar as coisas certas e tentar criar algo novo, que realmente funcione em um mundo de criptomoedas, em um mundo com uma moeda digital, com uma moeda, no caso aqui, um token, né, um token não fungível e tal, que são os NFTs. Enfim, vocês estão entendendo o meu raciocínio. Agora vamos basicamente partir para as características dessa ilha, que é interessante, realmente é bem interessante. Eles chegam a citar aqui que cerca de 50 mil pessoas chegaram a comentar que eles queriam participar dessa ilha Satoshi, quando o projeto foi anunciado. Então 50 mil pessoas já tinham esse tipo de interesse. E o que eles falam? Tipo, o que contém nessa ilha? O que vai conter, pelo menos? É basicamente casas, propriedades, diversas coisas que serão baseadas em NFT. Ou seja, um token não fungível de uma pessoa. É basicamente, digamos que um documento de que a casa é sua, porém baseado em blockchain, ninguém vai conseguir roubar, ninguém consegue falsificar, por exemplo. É toda aquela história que muitos de vocês devem conhecer sobre os NFTs. Criptomoedas em geral, que tem todo o endereço que liga um usuário, é impossível plagiar, por exemplo. Não vou entrar muito nesse detalhe, senão o vídeo fica muito técnico nesses pontos, e não é essa a intenção. A intenção é passar essas informações com os comentários e opiniões. Então, vão existir essas propriedades, essas casas, diversas questões que vão ser baseadas em NFT, diretamente ligadas com a blockchain. Então, é uma questão que não é de se admirar, porque realmente uma ilha baseada tudo em criptomoedas, isso certamente iria acontecer. Então, tem essa característica.
que vai existir nessa ilha. Tudo basicamente digital, tudo basicamente baseado na blockchain, mas é interessante que eles também citam que se a pessoa quiser, ela também pode querer o documento físico. Então, se a pessoa, o cidadão lá no caso, né, se ela quiser, ela pode querer um documento físico que esteja ali por escrito e tal. Então, é interessante também ter essa possibilidade. E possivelmente diversas vendas, sei lá, produtos, o mercado, ou coisa do tipo também seja tudo comprado com criptomoedas. Sei lá, você vai lá no mercado, tem uma caixa de leite por satoshis quebrado lá, um Bitcoin quebrado e tal. Interessante ver isso. E possivelmente teria de haver uma economia lá dentro que poderia fazer tudo funcionar, porque certamente para poder morar lá já seria um custo gigante. Ainda vou entrar nesse assunto. Então, simplesmente para poder ir lá nessa ilha, morar lá e ter ainda que ter criptomoedas, investir nessas criptomoedas para poder comprar outros produtos, uma propriedade e tal, possivelmente negociar com outras pessoas, é um custo gigante. Então, para a pessoa que vai lá, ela já tem que ter um capital muito bom, um capital alto no caso, para poder realizar todo esse investimento. Aí fica toda aquela especulação que eu comentei com vocês agora há pouco. Será que funciona? O que pode dar certo? O que pode dar errado? Porque já houveram diversos outros projetos que quebraram. Então, vamos ver como que vai ficar isso daqui. Essa ilha aqui no caso, essa ilha Satoshi. Então, é basicamente um lar para todos esses entusiastas de criptomoedas. Todas essas pessoas que já têm um capital muito alto para poder morar lá. Aí que vem um ponto interessante. Que basicamente, simplesmente para você pisar lá e ter uma cidadania lá, como o Blip Computer destaca aqui, é que basicamente é o seguinte: a cidadania em NFT, para ter na ilha Satoshi, para a pessoa ter a sua cidadania em NFT, ninguém vai plagiar, você comprova e tal, toda aquela parada dos NFTs, é gratuito. Só que vem um porém muito grande. Olha só, como comentado anteriormente, que eu esqueci de citar no início, mas eu comentei depois, essa ilha Satoshi, ela vai ser, se for realmente, né, eles não desistiram, se for implementada mesmo, ela é localizada no país de Vanuatu, onde são diversas ilhas e tal. E para ter uma cidadania lá nessa ilha Satoshi, é necessário ter uma cidadania de Vanuatu também, de país de Vanuatu. Então é necessário que a pessoa também tenha uma cidadania lá e depois tenha uma cidadania ligada com a ilha Satoshi e tal e tudo mais. E eles citam aqui que é basicamente nada mais, nada menos que $130 mil. $130 mil para ter uma cidadania lá. E vocês poderem, eu digo vocês, mas para as pessoas conseguirem morar lá, ter uma cidadania por lá. Isso daqui é por pessoa, tá? É por cidadão único. Por pessoa isso daqui. Aí como o Blip Computer cita aqui, é para ser um residente permanente desta ilha Satoshi. Então, olha só, cara, já pra pessoa realmente ir lá e ter aqui 50 mil pedidos para ter o NFT de cidadania lá, que é gratuito, e já ter pensado na possibilidade de gastar $130 mil para ir para lá, morar lá realmente. Rapaz, tem que ter aí um capital muito alto, viu? Não vai ser para muitos, vai ser para poucos. Então fica aí, vamos ficar de olho, vamos ficar aí na especulação de como tudo isso vai funcionar. Aqui no artigo do Blip Computer tem mais detalhes sobre o que as pessoas comentaram, os responsáveis que vão desenvolver toda a ilha e tal, citam. Mas aqui já tirei essas informações e bati bola com vocês aqui. Então, curioso, traz aí um ar de curiosidade para vermos o que vem pela frente. Então, saindo um pouco aí deste mundo de curiosidades da ilha Satoshi, criptomoedas e tal, vamos entrar aqui agora na questão de sites que foram invadidos. No caso, sites baseados em WordPress. E neste caso, estes sites que foram invadidos, eles estavam sendo utilizados como um hospedeiro para ser utilizado para realizar ataques DDoS.
em sites ucranianos. Ou seja, possivelmente aí, hackers russos que invadiram sites WordPress através de algumas vulnerabilidades padrões e injetaram script para realizar ataques. Vamos entrar mais ainda em detalhes sobre como que funciona, algumas características e uma curiosidade muito peculiar no final, que é interessante também ver, que é o seguinte. Vamos entrar primeiramente sobre como isso daí está acontecendo. Como eu citei, eles estão instalando um script nestes sites. E veja bem, se você é um desenvolvedor ou se você tem um site em WordPress, não se preocupe se você já utiliza alguma solução de segurança no seu site. Porque possivelmente esses sites em WordPress foram invadidos, foram atacados através de vulnerabilidades, geralmente padrões, em que os proprietários destes sites, baseados em WordPress em geral, eles não prestam atenção. Por exemplo, o básico: plugins desatualizados, plugins que não estão compatíveis com a versão atual do WordPress instalado, plugins que foram descontinuados, ou alguns plugins que tiveram aí vulnerabilidades cobertas recentemente, e dentre outras questões que são aí comumente citadas para defendermos os sites baseados em WordPress. Então, se você é um desenvolvedor, se você é um proprietário, se você tem algum cliente aí que você presta serviços para sites WordPress, não se preocupe, não fique aí com a cabeça louca, porque geralmente esse tipo de ataque, de vulnerabilidade que hackers invadem em sites WordPress é quando você basicamente não realiza basicamente nada para proteger o seu site. Se você tem aí já um plugin de segurança instalado, você configurou tudo direitinho, você cuida do seu site, os plugins instalados, os temas instalados, não é de se preocupar. Então, claro, ainda você tem que sempre ficar de olho e tal, mas neste caso aqui não se preocupe muito. Enfim, vamos lá. Eles invadem estes sites e eles injetam um script, como citado. E, pelo menos aqui, no que eles conseguiram, no que o Blip Computer... É uma publicação do Blip Computer também, por isso que eu não citei, porque já é seguindo, mas também é uma publicação do Blip Computer. Eles citam aqui que eles conseguiram encontrar 10 sites que estavam realizando este tipo de script, estavam executando este tipo de script, e eles estavam realizando ataques DDoS junto com este script, através, no caso, deste script. E no caso deste assunto, esses sites hackeados estavam realizando ataques a sites ucranianos. Então vamos lá, como que funciona? Digamos que você tem aí o seu site, você nunca cuidou e tal, como eu acabei de citar de exemplo. O seu site ele é invadido e os hackers eles injetam esse script que fazem todo um procedimento. E quando o usuário ele invade este seu site, através desse script que está sendo executado, o site ele basicamente serve como uma arma. Ou seja, simplesmente pelo fato do usuário ter aberto ali o navegador no seu site, ter entrado ali no seu site, o site já começa a realizar um ataque utilizando ali da máquina do usuário, do navegador ali com o seu site aberto, e realiza ataque para o alvo, para o site alvo no caso. Então é basicamente assim que funciona. Claro, há detalhes técnicos sobre como funciona, as solicitações e tal, mas basicamente, resumidamente, é assim que funciona. Então, como eles citam aqui, a imagem possivelmente já deve estar mostrando aí na tela o exemplo de código que foi encontrado pelo Malware Hunter Team, que o Blip Computer citou aqui. É curioso de se ver como eles estão realizando toda essa guerra de cibernética, toda essa guerra cibernética no caso, que certamente já vem acontecendo há um tempo. Eu não citei anteriormente porque agora que eu estou voltando bastante com os vídeos, mas já vem acontecendo diversos outros assuntos de guerra cibernética entre Rússia e Ucrânia e outros países que acabam ajudando hackers de diversos outros países. Então tá uma loucura realmente. E este mais recente aqui de sites WordPress que estão sendo utilizados para ataques DDoS é uma questão a se ver. Tanto que, uma curiosidade aqui que o Blip Computer cita, este script, ele digamos que burla solicitações que passam por um serviço de cache como uma CDN. Como por exemplo, ele citou aqui a Cloudflare ou Akamai.
Então eles realizam aqui um parâmetro nas solicitações, em logs de acessos e tal, no servidor da web. E eles conseguem burlar o servidor de cache para que atinja diretamente o servidor alvo. Ou seja, todo este ataque, todo este procedimento deste script vai atingir diretamente o servidor do site alvo e vai influenciar no servidor. Então, quanto mais ataque, tá enchendo muito mais a memória, o servidor está sendo atacado e tal, ele vai caindo, ele vai perdendo força e tal, é justamente o ataque de DDoS. Aí eles conseguem aqui, através desse script, burlar até mesmo o serviço de cache como o Cloudflare. Então é bem curioso como eles conseguem realizar esse tipo de script. E assim, tem um ponto muito curioso aqui no final, além dessas características citadas, é uma questão muito curiosa que o Blip Computer citou aqui que eu fiquei realmente surpreso. Este script não está sendo somente utilizado, eu não sabia disso daqui, tá? Esse script não está sendo somente utilizado por forças russas, por hackers russos é complicado, por hackers russos. Eles citam aqui que tem um site ucraniano, pró-ucraniano como eles citam aqui, que também está utilizando este mesmo script, só que para atacar sites russos. Ou seja, é o mesmo script que esses hackers possivelmente russos, né, invadindo sites baseados em WordPress através de algumas vulnerabilidades, injetando este script, sendo o mesmo script que um site ucraniano também está utilizando. Olha que curioso. Só que não é algo para pensar, nossa, que absurdo, nossa, não sei o que e tal. É que é o seguinte, este site pró-ucraniano, que quer atacar sites russos, ele, utilizando esse mesmo script, ele deixa claro ali na tela, ele deixa claro quando você entra no site, que ele tem essa função, ele tem esse objetivo, de cada usuário que entra ali no site, cada visitante, deixa o site aberto, eles pedem para que você deixe o site aberto, a aba do site, e que com o site aberto ele vai utilizar os recursos aí da sua máquina, do seu navegador, para realizar esses ataques de DDoS em sites russos, através desse site ucraniano. Só que aí tem essa toda a diferença, ele não foi invadido, por exemplo. Ele foi desenvolvido justamente com este propósito, para atacar sites russos com DDoS. Então olha só que curioso, o mesmo script que hackers possivelmente russos estão utilizando para invadir, no caso, invadir sites WordPress e aí injetar este script, é o mesmo script que também está sendo utilizado por um site pró-ucraniano, que está ajudando a Ucrânia nessa guerra cibernética, para atacar sites russos. Então olha só que curioso, olha só que situação interessante nessa guerra cibernética. Muito curioso, cara. Eu realmente não esperava por isso. Mas é um ponto interessante de se ver como existe toda realmente este conflito cibernético em que hackers de diversos locais estão utilizando de todos os seus conhecimentos adquiridos e tal para serem aplicados na prática. Então, muito interessante mesmo. E como de costume, todos os links das publicações aqui citadas estarão na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado e até a próxima.